Olá, bom dia. Começa agora o Questões, o programa sobre ciência e conhecimento de nossa região. E hoje vamos falar sobre políticas públicas para a juventude. Para começar o programa, vamos saber um pouco mais sobre o que é juventude. Ser jovem é divertir, fazer as coisas boas. Ter uma responsabilidade de uma forma não tão grave como um do adulto, curtir a vida e assumir o que tiver de fazer, né? Curtir a vida, deixar os problemas de lado. Aproveitar, quando nós tiver adulto vai ter que ficar trabalhando, cuidando da família em casa, fica meio difícil ir pra festa todo dia. Pra mim é ter responsabilidade. Como deixa eu dar um exemplo. Eu ir sair pra uma festa, eu falar pra minha mãe, mãe, eu vou voltar tal hora, eu tenho que estar tal hora. Criar responsabilidade desde jovem, né? Pra crescer e ser alguém na vida. Continuando a nossa discussão, hoje estamos com os convidados Marlon Henrique, que é presidente da Associação Ponte Cultura de Divinópolis, José Heleno, professor do curso de Pedagogia da FUNED-UENG, Adriana Eva, que é presidente do Conselho Municipal da Juventude, e Alisson Ferreira, professor da Escola Municipal, professor Bahia. Como a gente pode entender a juventude? O que é juventude? Bom, no pé da letra, jovem, a gente vai ter uma regulamentação que é o sujeito de 15 a 29 anos. Né? A gente brinca muito aí com os amigos que são jovens de espírito e tal, mas o entendimento são esses indivíduos determinados por essa faixa etária, de 15 a 29 anos. Então, qual foi o marco em que o jovem começou a ser entendido como sujeito de direito? A partir de 2005, cria a Política Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude, a Secretaria Nacional de Juventude e cria o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, que todos aqueles outros programas, políticas públicas fragmentadas, ele condensa num único programa. A gente tem aí mais três elementos que são importantes, que permeou aí 2005, que é o Plano Nacional da Juventude, que vai elencar aí planos de metas e de ações, o Estatuto da Juventude, e aí uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, inserindo o termo jovem no artigo 5º, né, que você tem ali como direitos à saúde, educação, assistência social, a criança e adolescente, né, o idoso recentemente, teve uma PEC incluindo o idoso no artigo 5º, e aí em 2005 também essa adequação inserindo o jovem como também um sujeito portador de direito na nossa Constituição de 88. Hoje nós definimos, e eu concordo com essa definição, de jovem como aquele sujeito que tem entre 15 e 29 anos. Essa definição ela não é a mesma em outros tempos, né, em outros períodos históricos, e muito provavelmente não será a mesma daqui 20, 30, 40 anos. Né? Há 20 anos atrás, por exemplo, a pessoa era considerada adulta muito mais cedo. Né? É preciso considerar essa questão. E outra questão que eu penso que seria importante discutirmos é que existe um marco para o momento em que o jovem é reconhecido pelo Estado brasileiro como sujeito de direito. Esse marco aí é 2005, mas é preciso reconhecer que há uma luta da juventude, de vários setores sociais, para que isso aconteça. Né? Ou seja, houve uma construção da juventude, de outros grupos etários e diversos grupos sociais brasileiros, para que a juventude conquistasse esse status, ou seja, para que o jovem fosse reconhecido como sujeito de direito. Eu acho importante que seja, e programas como esse são importantes para que haja essa disseminação dessas informações acerca dos conselhos de juventude, do que é ser jovem nessa sociedade, porque não se definiu muito bem para a sociedade, até porque pelo contexto histórico, uma redemocratização, um povo que estava ansioso por grandes transformações, e hoje, com o apogeu dessas políticas, com a dinâmica que está sendo colocada dentro da sociedade brasileira, é o momento de se colocar muito bem explicada essa juventude que está aí, principalmente do ponto de vista legal, né? Parece um pouco minucioso falar de artigos e de Constituição, mas é bem relevante a gente pensar que, nesse momento, e também apenas em 2005, o termo jovem foi inserido na Constituição, né, Adriana?
Então, hoje, o jovem é um jovem enquanto sujeito de direito garantido na nossa Constituição, na nossa Carta Magna. Em 2005 até 2010, teve aí uma organização, uma ampliação dos conselhos em nível de Estado, em nível de municípios, até mesmo a reorganização do Conselho, reestruturação do Conselho Municipal da Juventude daqui de Divinópolis. Então, por que é importante se falar em políticas públicas de, com e para a juventude? Eu acho interessante essas preposições, né, o de, para, com, ou seja, é preciso pensar políticas públicas para a juventude, mas é preciso pensá-las com a juventude. E é preciso que a juventude seja, de fato, autora também dessas políticas, né? Os jovens precisam ser autores das políticas públicas para a juventude. Logicamente, isso não significa que outras pessoas não possam contribuir. A juventude precisa ser considerada como sujeito, como capaz de construir as suas próprias políticas públicas, aquelas que lhes interessam de acordo com suas necessidades. Hoje, o número de jovens no Brasil é 48 milhões. É a quantidade de habitantes, de população jovem no Brasil. E aí tem um dado interessante que desses 48, 35 milhões é o percentual de jovens que mais apresenta os índices, os piores índices de trabalho, de renda, de envolvimento com droga, de envolvimento com crime. E é justamente esse o entendimento da necessidade de política pública para a juventude. A gente está falando, então, de uma faixa de 35 milhões. Né? Esses jovens são vistos como jovens problemáticos, jovens que têm dificuldade, não a partir do olhar que são jovens que têm a necessidade de ter políticas públicas para ampará-los. Né? São jovens que vivenciam problemas, não são jovens que são problemáticos, são jovens que vivenciam problemas justamente pela falta de políticas públicas. Aqui em Divinópolis, nós temos 50.980 jovens, de acordo com os dados do IBGE do último censo. Isso significaria mais ou menos o quê? 25% a 30% da população total, né? Isso, Justo. Perfeito. E em nível de Brasil, o que o Brasil hoje tem do contingente de jovens é a população da Argentina, para pensar. E o que nós temos em Divinópolis é a população de cidades aqui próximas, como exemplo de Formiga. Então, nós estamos falando de populações que necessitam e carecem de políticas públicas. Nesse aspecto, quando nós falamos que a partir do momento que você investe na juventude, você dá oportunidade, você investe no desenvolvimento da cidade. Por se tratar de uma parcela da população tão representativa, é muito importante se falar de políticas públicas para a juventude. No próximo bloco, nós vamos estar falando sobre os avanços e os desafios sobre a juventude. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança. Um gesto de amor vale a vida. Bom, o professor tem um papel muito significativo, como um todo. Através da escola, que o aluno ele consegue se comportar de uma maneira, podemos falar, uma maneira ética, como cidadão. Ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia a dia, à sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja na engenharia civil, seja em meio ambiente, seja em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia a dia, por trás disso teve um bom professor. Para mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre políticas públicas para a juventude. Gostaria que vocês esclarecessem um pouco assim de quais são as políticas públicas no âmbito federal, especificamente para a juventude.
Então, a Adriana já colocou aqui algumas, né? Quero apresentar, então, o ProUni, que atende bem ao público juvenil. Não tem a função específica de atender jovem, não é um programa que está destinado à juventude. Mas como o jovem vivencia essa necessidade de inserir no ensino superior, então acaba que os jovens tomam bastante parte desse contingente do programa. Em especial, assim, que nós jovens, em falar de política pública e juventude, a gente tem um carinho muito grande com o ProJovem, né? Porque o ProJovem compreendeu muito bem essa necessidade de a juventude transversal, né? As juventudes. Não é estranho em dizer a juventude no plural mesmo. Teve essa oportunidade do ProJovem e eu fiquei meio em dúvida quando eu fui fazer a inscrição, mas eu pensei que assim, foi uma oportunidade muito boa para mim, que queria ter meu diploma e uma profissão. Sou um jovem comum, trabalhador, que entrei no projeto porque eu quero ir para uma faculdade e melhorar o meu futuro, entendeu? O ProJovem para mim tem sido uma experiência única, porque eu deixei os estudos bem cedo, arrependi demais, pretendo continuar a estudar, levar à frente, quero me formar, quero ser psicóloga também. Sou uma trabalhadora como todo brasileiro, né, que tem sonhos de conquistar alguma coisa na vida, de lutar, de ter esperança, de dar um futuro melhor para minha família. E o ProJovem me abriu as portas para isso. É isso que eu vim buscar, eu acho que é isso que todo mundo aqui está em mente, de conquistar algo melhor, de ir para frente, de acreditar e mostrar que tem algo bom dentro de cada um de nós. O objetivo maior do ProJovem Urbano é recuperar esse percurso normativo do jovem, que em algum momento da vida precisou afastar do estudo. A gente acredita muito que esse jovem, ele é um sujeito capaz, acima de tudo, de superar qualquer desafio. E justamente por isso que existe essa organização, né, de valorização, primeiro da pessoa, desse jovem. Segundo, esse jovem ter a oportunidade de entender que educação é valor. Eu acompanhei o ProJovem Urbano com a escola que eu trabalho, o Professor Bahia, em 2 oportunidades. E realmente nós precisamos conhecer quem é o jovem, a que se destina, e que diálogo nós vamos ter com essa pessoa, com esse sujeito, quem é ele, em que esfera ele está inserido, para quem é que nós estamos falando. E realmente, nesse ProJovem da região lá, tinha muitas pessoas dessa localidade que têm problemas seríssimos e que o ProJovem evidenciou. Por isso que eu acho que, inclusive, pesquisas também na área sobre a juventude são bem relevantes também. Adriana, esclareça para nós agora sobre as políticas públicas no âmbito do Estado. O que tem no âmbito do Estado sobre políticas públicas para a juventude? Temos algumas experiências também inéditas, né, específica do Estado de Minas, tais como o Parlamento Jovem, o Poupança Jovem, que trabalha essa questão também do protagonismo, participação dos jovens, e temos o programa Travessia, que é no Jequitinhonha e no norte, aquela área mais vulnerável, de que trabalha de forma articulada, educação, saúde, assistência, meio ambiente, através da sustentabilidade, cultura, através da valorização do local, das manifestações culturais. Eu queria então que a Adriana falasse para nós das políticas públicas no âmbito do município. Nós contamos com um programa específico de empregabilidade juvenil, que é o ProAdolescente, que é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos o programa que é desenvolvido em parceria com o governo federal, que é o ProJovem Adolescente, que atende jovens de 15 a 17 anos.
Temos o pré-vestibular popular, que atende uma parcela da juventude. Temos também a questão do ProUni, vários jovens em Divinópolis são beneficiados por esta política. E temos também a questão de programas de educação, o EJA, né, que atende jovens também de 18 anos, que evadiram da escola por várias razões, tiveram que sair do sistema educacional, e dentre outras políticas também, como o Ponto de Cultura, né, que é uma política do governo federal em parceria com a FUNED, o ENG, que desenvolve aí um programa, né, várias ações culturais, que o Marlon é representante, então ele pode falar melhor. E temos outras políticas que atendem a juventude, que são distribuídas na área da saúde, que são distribuídas na área da educação e do esporte e lazer. O mundo das drogas, problema em casa com a família, discussão pai e mãe, agressão contra os filhos. Eu fui um deles, eu quase fui cair nessas vidas assim. Mas aí eu comecei a fazer o CRAS, aí eu fui sair de perto dos meninos, dos que estavam me chamando pra ir pra esses bagunças. Aí aqui eu não faço mais nada, só de vista. Pobre é esse mesmo, porque o destino de o destino de pobre, se não estudar, vai ser o quê, né? Então eu acho que também tem muitas escolas, por exemplo, pessoas especiais sofrem muito preconceito por causa disso. Ainda bem que tem pessoas como nós aqui, tem a oportunidade de estar aqui no curso agora, mas tem pessoa que não tem. Tem um jovem que fica na rua, que nem eu tenho como falar. Tá lá, já foi preso um monte de vezes, a polícia está atrás dele de novo, e eu acho que ele devia ter feito que nem todos que estão aqui. Agora eu estou sem estudar, por conta dos ônibus, que minha mãe não tem condição de pagar passagem para mim. Mas eu gostaria muito de voltar a estudar e estar estudando de novo. Jovem não tem tanta oportunidade quanto gente mais velha, né? Acho que assim, se tinha que começar a dar mais oportunidade. Quando ir para o cinema, fosse bom também para os melhores alunos, assim como ultimamente tem poucos melhores alunos, fosse de graça também. Ia ser bom. Assim ia fazer muitos alunos melhorar mais para querer ir para esse passeio, né? Ter mais incentivo à cultura, ao esporte, ao lazer, e também que o governo desse mais importância ao ensino técnico, aos jovens que não têm condição de pagar uma faculdade, que precisam do ensino técnico, do ensino superior. É isso que eu gostaria de falar. Então, pensando nessa diversidade, quais são os desafios hoje para a juventude? Eu gostaria, assim, seria importante que a gente conseguisse assim, entender melhor que desafios são esses. Então, pensando um pouco ainda, até complementando essa questão de avanço, desafios, linkando o Estado, município, a gente tem ainda como um avanço no Estado, a lei já aprovada, 18.136/2009, que é justamente o Plano Estadual de Política Pública para a Juventude. Então, assim, Minas se apresenta um avanço, assim, em frente à relação ao Brasil, que ainda não aprovou esse plano. Né? Pensando em Divinópolis, a gente ainda não tem esse conjunto de políticas regulamentadas, normatizadas. A Adriana aqui coloca uma série de programas, mas o que a gente percebe é eles caminhando de formas individuais. Então, é fundamental um plano municipal de juventude que consiga organizar toda essa situação. Nessa perspectiva, é um dos grandes desafios e é também dos apontamentos, das diretrizes que está previsto para a Conferência da Juventude, porque nós temos hoje no município, que foi aprovado no dia 10 de maio de 2010, o decreto 9491 pelo prefeito municipal, no qual ele estabeleceu que o município dispõe em consonância com as políticas nacional de juventude. Então, nós precisamos agora transformar este decreto em lei e estabelecer, pautado, dentro de um plano, regulamentar isso no nosso município. Bom, o programa Questões dá mais uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre juventude, abordando as perspectivas e a Conferência Municipal. Bom, o professor tem um papel
muito significativo, como um todo. Através da escola, que o aluno ele consegue se comportar de uma maneira, podemos falar, uma maneira ética, como cidadão. Ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia a dia, à sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja na engenharia civil, seja em meio ambiente, seja em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia a dia, por trás disso teve um bom professor. Para mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre políticas públicas para a juventude. Bom, perspectivas. O que a gente teria de perspectivas de melhoramentos no que diz respeito a essas políticas públicas direcionadas ao jovem? Eles começam a ter uma visão de melhoria no quadro social deles, tanto de futuro para os filhos, quanto também de inserção dos mesmos em vários outros setores, no emprego, em melhoramentos na área da saúde, onde tem acesso a essas coisas. Por quê? Porque quando se volta políticas para essa classe que há muito é deixada de lado, que há muito é colocada à margem da sociedade, essas pessoas começam a se politizar. Então a escola hoje também, eu vejo, e eu faço muito isso também, essa formação política dos jovens para tomar posse daquilo que é deles. O fato de uma parcela maior da juventude, da população brasileira, ter acesso ao ensino médio e também ao ensino superior, né, a defasagem a porcentagem de pessoas sem acesso ao ensino superior ainda é muito grande nesse país, mas houve um avanço nos últimos anos, faz com que haja, por parte do adolescente e do jovem, uma perspectiva, por exemplo, de continuar estudando, né? Esta é uma perspectiva importante. Eu acho que a realidade do jovem que faz faculdade hoje, a vida dele é bem corrida, porque afinal de contas ele tem que trabalhar, a maioria deles trabalham, estudam. E morar sozinho, tem essa correria, talvez não tenha, tipo assim, não possa dar tanta ênfase ao estudo. A pessoa sai da faculdade pensando se vai conseguir o espaço no mercado de trabalho. A acessibilidade do jovem ao ensino superior hoje estaria mais fácil, né? Até em virtude das faculdades à distância, né, que a gente vê por aí, né? Eu sou bolsista do ProUni, mas mesmo assim eu ainda trabalho porque é complicado. Mesmo assim eu preciso do meu trabalho, né? Educação, cultura, assistência social, que essas políticas possam estar trabalhando juntas, buscando aí como público-alvo o jovem, a criança, o adolescente inserido no contexto da família e da sociedade. Nesse sentido, eu quero dizer de uma perspectiva muito cara, que é justamente nós termos cada vez mais políticas públicas que sejam construídas, né, pela juventude, que dialoguem com a juventude e que esta juventude, ou essa parcela da juventude que ainda está invisível, ou seja, essa parcela mais pobre da população brasileira e que é também jovem e que muitas vezes está relegada aí às periferias e não consegue se expressar e não consegue espaço, inclusive, para se expressar, não consegue se fazer ouvir, que esta juventude consiga se fazer ouvir e dizer o que pensa sobre a juventude e contribuir com a construção de políticas públicas. Eu gosto muito de dançar, sabe? Mas eu faço muita coisa também. Eu desenho, eu ando de skate, mas eu gosto mesmo de dançar. Se fosse isso, pra mim, ia ser o melhor dançar, né? Ia ser um dançarino profissional, ser um advogado. Um policial, advogado também, igual ele falou. Ser alguém na vida, no futuro. Para que, quando eu tiver minha família, eu puder estar
garantindo o futuro dela também. Eu tive oportunidade que eu estou tendo. Minha casa própria e um emprego bom que rende dinheiro garantido. Através do meu futuro, eu gostaria de dar futuro aos outros jovens. É isso que eu gostaria. Participar da parte social, da política do país também, do desenvolvimento social, da infraestrutura do país. Eu gostaria disso, estudar várias áreas. Todo mundo só pensa baixo. Então eu vou formar para ser policial, sim. Meu sonho é ser. Quero mudar muito esse mundo que está muito desorganizado, muito bagunçado, porque... trabalhar, arrumar um emprego melhor para ajudar minha mãe, minhas irmãs, minha família. Eu já pensei no ramo da política, como um prefeito, às vezes até presidente, né? Imagina, eu presidente, não. Eu quero crescer, quero terminar de estudar para fazer enfermagem, porque hoje em dia está faltando muito enfermeiro no posto. Vamos mudar o Brasil. Acho que recentemente agora nós vamos ter de repente, uma oportunidade para isso, é que vai acontecer uma conferência municipal sobre juventude. Não é isso, Adriana? O Conselho Municipal da Juventude, seguindo as orientações do Conselho Estadual da Juventude, do Conselho Nacional, ele estará realizando no município de Divinópolis, no dia 28 de agosto, na Câmara Municipal, a 2ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude, no qual vai discutir as diretrizes, vai apontar quais são as diretrizes para a criação e a formulação de políticas de juventude e fazer com que estes anseios, estes desafios possam transformar em questões a serem implementadas, em políticas a serem implementadas. Onde é que vai ser a conferência e como que as pessoas podem participar? A conferência vai acontecer na Câmara Municipal, das 8 da manhã às 13 horas, no dia 28 de agosto, e as pessoas podem participar se inscrevendo através do site da Prefeitura Municipal de Divinópolis ou procurando o Conselho Municipal da Juventude através do telefone 37 3221 1860. Quer dizer, vai ser domingo agora, né? Dia 28. Perfeito, isso. Agora, voltando à questão da perspectiva para a juventude, eu acho que uma das grandes, eu enquanto uma trabalhadora da assistência social, uma das grandes perspectivas para a juventude, para mim, é trabalhar a questão da juventude sob a ótica da família. Resgatar a instituição família e inserir, através desses laços fortalecidos, a sua participação no território, afirmando o seu protagonismo através do acesso a serviços de educação, saúde e qualificação profissional. E pensando então justamente nesse conjunto de temáticas, quais serão os principais temas abordados na conferência municipal? Os temas que serão abordados serão 5 eixos. Serão 5 eixos no qual vai discutir juventude, educação, cultura, comunicação, meio ambiente, juventude e o seu acesso à cidade, transporte, a juventude rural também, que vai ser apontado diretrizes para a juventude rural, a juventude participação e a juventude e efetivação de direitos. Bom, quero agradecer então a participação de todos os nossos convidados e fica aí o convite a todos os jovens, a todas as pessoas entre 15 a 29 anos, principalmente, e toda a população, todos aqueles que se interessam em discutir e elaborar as políticas públicas para a juventude, participarem da Conferência Municipal sobre a Juventude. O programa Questões fica por aqui e quero agradecer também a participação dos internautas, aqueles que enviam as suas questões por e-mail, Facebook e pelo Twitter. Continuem participando conosco. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h45 da manhã, aqui na TV Alterosa.